Imagine este cenário. O céu se parte ao meio, trombetas ecoam por todo o planeta e milhões de pessoas desaparecem em um piscar de olhos. Você está preparado para os primeiros segundos da volta de Jesus? O que a Bíblia revela é mais urgente do que você imagina. Nos primeiros segundos da volta de Jesus, o evento mais espetacular e aterrador ocorrerá. O céu se abrirá de forma sobrenatural, como um pergaminho sendo desenrolado. A Bíblia descreve esse momento em Apocalipse 6, versículo 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Isso não será uma metáfora, mas uma ruptura literal no firmamento, visível em todo o planeta. Imagine o céu escurecendo repentinamente, como se uma cortina cósmica fosse puxada para revelar uma dimensão divina. Em Isaías 34, versículo 4, está escrito: todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um livro. Esse fenômeno desafia as leis da física. Alguns teóricos sugerem que seria uma distorção espaço-temporal, um portal entre o mundo físico e o espiritual. Os cientistas secularizados tentarão explicar como um eclipse global ou uma anomalia atmosférica, mas os fiéis reconhecerão: é o sinal do Filho do Homem, predito por Jesus em Mateus 24, versículo 30. A terra tremerá, Ageu 2, versículo 6, e os não crentes entrarão em pânico, enquanto os salvos levantarão os olhos, sabendo que a redenção está próxima. Esse rasgo no céu não será silencioso. Virá acompanhado de trovões que ecoarão como vozes. Apocalipse 10, versículos 3 e 4. Um prenúncio da voz do arcanjo que virá a seguir. E assim, no intervalo de apenas 3 segundos, o mundo jamais será o mesmo. No exato momento em que o céu se rasgar, um som aterrador e glorioso ecoará por toda a terra. O toque das trombetas divinas. A Bíblia revela em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, que o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Não será um simples som de metal, mas um chamado sobrenatural que atravessará montanhas, oceanos e até paredes de prisões. Em Apocalipse 8, versículo 6, lemos sobre 7 anjos preparados para tocar as trombetas do juízo. Mas a primeira delas, nesta ocasião, será diferente. Anunciará a redenção dos escolhidos. Curiosamente, o profeta Isaías, 27, versículo 13, diz que esse som será tão distinto que os perdidos virão e adorarão ao Senhor no Monte Santo. Mas para muitos será tarde demais. 3 fatos impressionantes sobre essas trombetas. Serão ouvidas por todos, sem exceção, de crianças em berços a soldados em submarinos. Apocalipse 1, versículo 7. Causarão reações físicas, como em Êxodo 19, versículo 16, quando o povo tremeu ao ouvir o chofar no Sinai. Revelarão quem é de Cristo, pois os salvos reconhecerão o som como um chamado. João 10, versículo 27. Enquanto isso, os incrédulos correrão para as redes sociais, tentando gravar o fenômeno inexplicável. Alguns dirão que são sinais de aliens ou armas secretas, mas os fiéis saberão: é a voz do noivo chamando sua noiva. Enquanto os vivos ainda estiverem recuperando-se do estrondo das trombetas, um fenômeno ainda mais impressionante sacudirá a terra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Como Paulo descreve em 1 Coríntios 15, versículo 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Imagine cenas surreais acontecendo simultaneamente em todos os cemitérios do mundo. Túmulos antigos se partirão como cascas de ovo, liberando corpos transformados. Mártires decapitados surgirão completos, sem marcas de violência.
cremados reaparecerão em corpos glorificados, pois Deus reconstituirá até as cinzas. O próprio Jesus antecipou esse evento em João 5, versículos 28 e 29. Todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E aqui está o detalhe mais chocante. Alguns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha perpétua. Daniel 12, versículo 2. 3 verdades incontestáveis sobre esta ressurreição. Será instantânea, não um processo, mas um milagre completo em nanosegundos. Transcenderá as leis da biologia. Corpos decompostos há séculos serão restaurados. Provocará terror nos despreparados, pois comprovará o que muitos ridicularizaram. Enquanto isso, hospitais registrarão casos de leitos vazios, onde minutos antes havia cadáveres aguardando autópsia. Legistas ateus testemunharão o impossível, tecidos mortos revivendo diante de seus olhos. No mesmo instante em que os mortos em Cristo ressuscitarem, ocorrerá o evento mais extraordinário da história humana, o arrebatamento dos vivos. Como Paulo descreve em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Imagine cenas simultâneas em todo o planeta. Mães desaparecendo enquanto amamentam seus bebês. Pilotos evaporando-se das cabines de comando. Cirurgiões sumindo no meio de procedimentos críticos. 3 características únicas deste êxodo celestial. Será seletivo. 2 estarão no campo. Um será levado, o outro deixado. Mateus 24, versículo 40. Será instantâneo, mais rápido que um piscar de olhos. 1 Coríntios 15, versículo 52. Será visível, como relâmpago que ilumina de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, versículo 27. Os efeitos colaterais serão caóticos. Acidentes em cadeia ocorrerão quando motoristas desaparecerem. Sistemas de defesa entrarão em colapso com militares faltantes. Redes sociais explodirão com vídeos de roupas vazias caindo no chão. O paradoxo mais impressionante: enquanto bilhões permanecerão confusos, os arrebatados experimentarão transformação corporal, corpos mortais revestidos de imortalidade, encontro com entes queridos, reencontro com familiares falecidos, jornada através das nuvens, rumo ao grande banquete das bodas do Cordeiro. Assim que os últimos salvos forem arrebatados, o planeta entrará em um caos sem precedentes. O profeta Jeremias previu esse momento. Olhei para a terra, e eis que era sem forma e vazia, e para os céus, e não tinham a sua luz. Jeremias 4, versículo 23. O que parecia ficção científica se tornará realidade. 3 reações imediatas dominarão o globo. Pânico coletivo, como no tempo de Noé, quando não perceberam até que veio o dilúvio. Mateus 24, versículo 39. Teorias da conspiração. Governos acusarão. Abdução alienígena em massa. Experimento quântico mal sucedido. Ataque biológico seletivo. Falsas explicações religiosas. O anticristo surgirá com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Os 7 primeiros dias serão os mais críticos. Dia 1, colapso dos mercados financeiros globais. Dia 2, guerras locais por recursos básicos. Dia 3, revelação do homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Dia 4, estabelecimento da marca da besta como solução. Dia 5, perseguição aos que se recusarem a negar Cristo. Dia 6, terremotos em lugares nunca antes vistos. Dia 7, o falso profeta declarará ter explicação científica. Enquanto isso, nos céus, os redimidos estarão
participando das bodas do Cordeiro, recebendo galardões, preparando-se para o retorno triunfal. O paradoxo final. O mesmo evento que trouxe máxima glória para uns será o início da maior tribulação para outros. Como Jesus alertou, porque nessa hora haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Mateus 24, versículo 21. No ápice do caos mundial, ocorrerá o evento mais glorioso da história, a revelação visível de Cristo em poder e grande glória. Como profetizado em Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Desta vez, não como um bebê em Belém, mas como o leão da tribo de Judá. 3 transformações cósmicas acompanharão sua aparição. O sol escurecerá, como sinal de juízo. Mateus 24, versículo 29. As estrelas cairão, não como meteoros, mas como figueiras que deixam cair seus figos verdes. Apocalipse 6, versículo 13. Os céus se enrolarão como um pergaminho sendo fechado. Isaías 34, versículo 4. A descrição de Cristo será assombrosa. Seus olhos como chama de fogo. Apocalipse 19, versículo 12. Seu manto mergulhado em sangue, símbolo de juízo e redenção. Na cabeça, muitas coroas. Apocalipse 19, versículo 12. Os grupos terão reações distintas. Os santos arrebatados voltarão com ele, vestidos de linho finíssimo. Apocalipse 19, versículo 14. Os judeus remanescentes olharão para aquele que traspassaram. Zacarias 12, versículo 10. Os ímpios clamarão aos montes, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono. Apocalipse 6, versículo 16. O momento decisivo para Israel. Reconhecerão o Messias que rejeitaram. Romanos 11, versículo 26. A nação será salva num dia. Isaías 66, versículo 8. O vale de Megido se transformará no vale de decisão. Joel 3, versículo 14. A ironia final. Os mesmos olhos que hoje veem vídeos bíblicos com ceticismo, naquele dia verão. As marcas dos cravos em suas mãos, o corte da lança em seu lado, a glória que rejeitaram. E então, como predito em Filipenses 2, versículos 10 e 11, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Após os eventos cósmicos da volta de Cristo, virá o momento mais solene da história, o juízo final, como descrito em Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Este será o dia em que todos os segredos serão revelados. Lucas 12, versículo 2. 3 livros serão abertos perante o universo. O livro da vida, contendo os nomes dos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Os livros das obras, registrando cada ação, palavra e pensamento. O livro da natureza, testemunhando a revelação divina através da criação. Romanos 1, versículo 20. O julgamento seguirá uma ordem divina. Primeiro, os salvos serão julgados, não para condenação, João 5, versículo 24, mas para recebimento de galardões, 1 Coríntios 3, versículos 12 a 15. Cada lágrima, cada ato de fé será recompensado. Apocalipse 21, versículo 4. Depois, os não salvos enfrentarão o juízo, segundo suas obras. Apocalipse 20, versículo 12. Sem advogado de defesa. João 12, versículo 48. Onde até suas boas ações serão reveladas como trapos de imundícia. Isaías 64, versículo 6. O momento mais solene, quando o último nome não encontrado no livro da vida for confirmado, a sentença eterna será proferida. Como Jesus alertou em Mateus 25, versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O contraste final será absoluto.
Enquanto os perdidos entrarem no castigo eterno, Daniel 12, versículo 2, os salvos herdarão um novo céu e nova terra. Apocalipse 21, versículo 1. A nova Jerusalém, descendo como noiva adornada. Apocalipse 21, versículo 2. A eternidade na presença direta de Deus. Apocalipse 21, versículo 3. O convite urgente. Hoje ainda é dia de graça, como diz em Hebreus 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amanhã poderá ser tarde demais. Se este conteúdo tocou seu coração, comente Maranata, que significa Vem, Senhor Jesus. Inscreva-se para mais revelações bíblicas e compartilhe este alerta com quem você ama. Pois como nos alertou Pedro, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. 2 Pedro 3, versículo 9.